Olá, bom dia, boa terça-feira, seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo para você os números do coronavírus, isso, claro, segundo a última atualização feita na tarde de ontem. Nós chegamos então a 4.500 casos confirmados. Quanto aos recuperados, já são 4.081. Ainda aguardam o resultado do exame 2.606 casos suspeitos e o número de óbitos permanece em 173. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 15 pessoas internadas, sendo 6 em UTI. E já dos casos suspeitos, são 16 internações, sendo 6 em UTI. Esses são os números de hoje, lembrando que todas as atualizações você confere no portal de informações da Prefeitura e também aqui no NJ, sempre na edição, que começa às 11h30 da manhã. Falando ainda sobre a pandemia, após o aumento de casos, mortes e internações decorrentes da Covid-19, toda a região do Vale do Paraíba retornou para a fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização da economia. A mudança, foi confirmada ontem pelo governo do estado e ela não fecha estabelecimentos comerciais, mas restringe o horário de funcionamento e também a capacidade de público. A partir de agora, shoppings e comércios podem funcionar por 10 horas diárias, bares e restaurantes podem atender então 40% da capacidade total e o consumo no local só pode acontecer até às 22 horas, até às 10 da noite. Salões de beleza podem atender 40% da capacidade e já academias 30% e ambos podem funcionar por 10 horas por dia. E eventos e atividades culturais podem receber 40% do público, lembrando que tudo isso só pode acontecer se respeitar as regras sanitárias, ou seja, uso de máscara e também distanciamento social adequado. Então é importante, a pandemia não acabou, é importante todo mundo continuar se cuidando. O fim do ano pode ser uma oportunidade para aumentar a renda, seja com artesanato ou mesmo culinária. Em Jacareí, os biscoitos natalinos e a culinária italiana ganham espaço no cardápio de fim de ano. O Natal está chegando e a produção na cozinha da Cristiane não para. Isso porque ela faz doces para vender. E nessa época de fim de ano, os biscoitos natalinos estão entre os principais pedidos. Há 3 anos atrás, eu comecei a ter pedido dos cookies de Natal. E aí eu fiz e todo mundo gostou e foi um sucesso. Durante o ano, tem meses que aumentam, outros diminuem, mas no Natal a gente já se programa para atender um público, específico. Já é o 3º ano que a gente faz e cada ano aumenta mais. Parte da renda do Domênico também vem da culinária. Ele é imigrante e é na cozinha que traz um pouco da Itália para Jacareí. Além de aumentar as vendas, os pratos típicos de Natal mantêm vivas tradições de seu país de origem. Manter a memória, a cultura, isso é muito importante. A afetividade que isso representa. Para mim, em primeira pessoa, porque as pessoas que me ensinaram, a maioria estão vivas, estão em outro continente, É legal poder compartilhar isso. Para mim é uma memória direta. Entre as delícias da campanha natalina gourmet do Domênico estão pães, pizzas, biscoitos com amêndoas, panetone e cotechino, um prato típico italiano. A tendência é fazer coisas que são muito queridas, que tem uma certa ênfase nesse período. E os pratos, por exemplo, de carne, o cotechino, cótica quer dizer pele, ou codeguin, chamado também um tipo de dialeto, se faz com lentilha no final do ano, ele dá sorte. Criatividade e bom gosto são ingredientes essenciais para alavancar as vendas. Ano passado, só no mês de dezembro, a Cris produziu 1.200 biscoitos. E a expectativa para esse ano é que o número seja ainda maior. Para ajudar nessa produção toda, ela tem uma ajudante especial, a filha. Confeitos meus, às vezes eu faço pra vovó, pro Luiz e às vezes até pra mim. Eu escolho confeito pra pôr, coloco um confeito de estrelinha no topo da árvore, assim. Os dois, mesmo em ramos diferentes da culinária, têm o mesmo propósito: aumentar as vendas e, junto, levar para as pessoas, através da comida,
a magia do Natal. Essa época mágica, ainda mais com essa pandemia, né? É um carinho, né? Que a gente pode levar até a casa das pessoas. O Natal é uma festa diferente, né? Para além da religião, digo, não creio que seja o ponto crucial. A gente refletir, a gente reunir, a gente, né, pensar um pouco mais sobre nós, os outros. É muito especial mesmo. A Mostra de Artes Cênicas de Jacareí completa 15 anos em 2020. E este ano, por causa da pandemia, o evento será totalmente online. As oficinas e apresentações serão transmitidas pela internet. O evento vai integrar a Feira Literária de Jacareí, a nossa famosa FLIGE, que acontecerá de 5 até o dia 11 de dezembro. Isso mesmo, de 5 a 11 de dezembro. Toda a programação você encontra no site da Prefeitura. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou em novembro o projeto 24 Horas pelo Diabetes, uma plataforma na internet que contém informações para a população sobre a doença. Na Câmara dos Deputados, vários projetos podem ajudar na prevenção e no tratamento deste problema que atinge 16 milhões de brasileiros. Pelo menos 16 milhões de brasileiros têm diabetes, mas segundo os médicos, pouco mais da metade sabe que tem a doença. Para abrir os olhos de tanta gente, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia lançou em novembro o projeto 24 Horas pelo Diabetes, uma plataforma que contém informações para quem tem dúvidas ou medo de perguntar. Pessoas como Dona Célia, que nem imaginava que pudesse ter a doença. Eu achava que era miopia, né? Que eu tinha um problema mesmo, de vista, de velho, de idoso. Eu não podia imaginar que era da glicose, eu não tinha noção. O meu médico é que começou a pedir para mim fazer o exame da vista e que foi que ele falou para minha filha, que a diabetes atacava as vistas. O diabetes é causado pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que transforma a glicose em energia para o corpo. É importante ficar atento aos primeiros sintomas, como fome constante, vontade de urinar várias vezes ao dia, sede frequente, perda de peso, fraqueza e cansaço. Com o tempo, podem surgir danos significativos à saúde, como doenças cardiovasculares, renais e até câncer, além de amputações e cegueira. Eu não estou conseguindo trabalhar, né, direito, eu não estou conseguindo ler. Minha visão está muito ruim, não estou para sair de casa acompanhado. E com a pandemia de Covid-19, é preciso mesmo ficar de olho nos sintomas. Pessoas com diabetes têm o dobro de risco de complicações ou mesmo de morte por causa da Covid. Esses pacientes eles têm diversas condições do organismo secundárias ao diabetes que tornam mais difícil tanto para o organismo combater infecções, como tornam muito mais graves as complicações dessas infecções no organismo. As luzes azuis na fachada do Congresso no mês de novembro também são de alerta aos perigos do diabetes. A Câmara dos Deputados vem colaborando com projetos que podem ajudar na prevenção e no tratamento da doença. Foi aprovada e virou lei há um ano a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética no SUS. Conseguimos aprovar a Lei 13.895, que traz aí várias diretrizes de políticas públicas direcionadas ao paciente de diabetes e também estamos trabalhando muito em questões pontuais como a dispensação da insulina rápida, que é mais barata, melhor para o paciente e que infelizmente hoje a dificuldade de acesso é muito grande a esse tipo de insulina. E para ajudar mais na prevenção do diabetes, há projetos de estímulo econômico à prática de atividades físicas e à adoção da telemedicina em todo o país. Tem regiões onde o médico não chega, onde as pessoas não têm acesso. E o maior benefício é a democratização do acesso à saúde. Este ponto é fundamental. Hoje, muitas pessoas não têm acesso à saúde e a telemedicina vai permitir isso. Temos um projeto de estímulo econômico para os cidadãos que se exercitarem reduzindo o peso e principalmente a gordura abdominal, que é o grande facilitador da intolerância à glicose e resistência à insulina, que são os fundamentos do diabetes.
Se nós fizermos isso, nós vamos ter significativamente a redução de doenças degenerativas da nossa sociedade e, dentre elas, principalmente a diabetes ou o diabetes mellitus. A partir de hoje, a conta de luz vai ficar mais cara. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu ontem que será cobrada a bandeira vermelha patamar 2, que é o maior valor no sistema de bandeiras da agência. Em 26 de maio, lá no comecinho da pandemia, a ANEEL havia anunciado que não haveria cobrança extra na conta de luz até o dia 30 de dezembro deste ano, em razão, claro, da pandemia do novo coronavírus. Mas mudou de decisão. Então, a partir de hoje, conta de luz mais cara, hora de você tentar economizar a energia para economizar aí no bolso. Longos períodos de isolamento social causados pela pandemia, além de agravar quadros de ansiedade, trouxe para a nossa realidade a Síndrome da Cabana. Conheça agora quais os principais sintomas e as possíveis soluções. Você acha que todo mundo está esperando o fim da quarentena para poder sair de casa e voltar a trabalhar, ir para a escola, restaurantes, cinemas, shoppings e parques? Pois saiba que muita gente não consegue mais voltar a frequentar esses lugares. É a chamada Síndrome da Cabana. A gente pode dizer que, em certa medida, muitas pessoas vão relatar essa dificuldade, né, de retomar a normalidade ali, né, o dia a dia, mas nós temos que ter esse cuidado, né, de não classificar isso como algo patológico, como uma doença, né, como um transtorno psicológico. No entanto, há também a possibilidade de que algumas pessoas desenvolvam certos tipos de patologia que têm causas, né, bem semelhantes, que tem uma proximidade, né, um paralelo com a Síndrome da Cabana, mas que traz grande comprometimento para a sua vida social. As mesmas características, né, dessa dificuldade de retomar a vida social, ela aparece também em transtornos mais sérios, né, como transtorno do pânico ou um quadro depressivo, né. A gente vê aí um aumento significativo, né, do número de pessoas com transtornos depressivos mais graves, né? Algumas pessoas relatando aí estresse elevado, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Houve um aumento significativo durante a pandemia. Então, essa associação as pessoas podem buscar, né, ter alguma assimilação, mas não necessariamente com a Síndrome da Cabana, que, como eu disse, não é um distúrbio psicológico. Existe um medo, até porque ainda não saiu a vacina, e é compreensivo. Agora, a partir disso, de sair aí a vacina, e a pessoa ainda ter esses medos e não querer sair de casa e comprometer até o andamento, a rotina, então pode sim ser um problema. A Síndrome da Cabana teve início nos Estados Unidos, lá no século passado, em regiões de inverno muito rigoroso. Os caçadores eram obrigados a ficarem enclausurados por muito tempo, tendo dificuldade, depois que o verão chegava, de assumirem a sua nova vida em sociedade. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Com o isolamento social que começou em março deste ano, muitas pessoas também estão tendo dificuldades para retornarem às suas vidas normais. A motivação reduzida, a gente escutou bastante relatos das pessoas, né? Quanto mais tempo a pandemia foi durando, mais as pessoas foram reduzindo as suas motivações, né? Porque elas esperavam uma resposta mais rápida e com o passar do tempo, né, todos aqueles sintomas mais graves, eles tendem a ficar mais evidentes, né, porque as pessoas começam a relatar irritabilidade, né, a gente tem aí casos aumentados, por exemplo, de violência doméstica. Outro sintoma que aparece bastante é a insônia,
pessoas, né, ficam mais dentro de casa, né, algumas dificuldade de fazer exercício, né, e por aí vai. Essa síndrome, ela tem várias características ou sintomas. Então temos angústia, ansiedade, até mesmo na fisiologia temos a taquicardia, sudorese. Então é um conjunto aí de sintomas que vai se tornando cada vez maior. E assim, se o fato permanecer, se esses sintomas permanecer, sim, a pessoa vai precisar de ajuda profissional. Especialistas indicam que para sair da cabana é preciso respeitar o seu tempo. Não se cobre. É normal se encontrar nessa condição emocional após tanto tempo em confinamento. Faça as coisas no seu ritmo e seja gentil consigo mesmo. Lembrando que, se o medo continuar, não hesite em buscar ajuda profissional. Hoje, desde bem cedo, Jacareí ficou sem ônibus, isso por conta de uma paralisação. Segundo trabalhadores, a greve se dá por conta da divisão do pagamento do 13º salário. Em nota, a JTU, empresa responsável pelo transporte, informou que foi surpreendida na manhã de hoje por uma paralisação dos serviços de transporte público aqui na nossa cidade, aprovada sem a devida comunicação prévia legal pelos colaboradores da empresa. A JTU está enviando todos os reforços possíveis para a normalização dos serviços e lamenta os eventuais transtornos causados aos usuários do sistema de transporte público aqui da nossa cidade. Até o momento da gravação dessa edição do NJ, a greve não tinha acabado. Então você pode acompanhar mais informações no site da empresa, que é o jtu.com.br. A gente fica por aqui. Para acompanhar o Poder Legislativo pela internet, basta acessar o portal de informações da Câmara Municipal e os números da Covid-19 em Jacareí estão disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura. Amanhã tem sessão ordinária ao vivo a partir das 9 horas da manhã e a gente se vê na quinta-feira. Tchau!